Fala pessoal, vamos lá. Continuando nossa aula de tecido epitelial aqui no Histologia Descomplicada, que vai ficar bem fácil, né, a compreender os outros temas pós, né, que a gente vai repetir muito epitélio nos outros, aliás, em todos os sistemas que a gente for estudar, a gente vai falar de epitélio. Então aqui a gente está fazendo um apanhado geral aí para a gente depois, né, para vocês relembrarem depois, vai ficar bem fácil. E quem ainda não está seguindo, vai lá no Histologia Descomplicada no Instagram, beleza? Tá, lá eu estou colocando, né? Estou disponibilizando dicas, colocando perguntas para vocês, né? Testarem o conhecimento de vocês. E também já eu vou estar aqui colocando o link, né? O que inclui todas, né? Todas as aulas, inclusive práticas e atividades, né? Para vocês adquirirem aí lá na plataforma. Bacana? Então, o que acontece? Continuando, né, a nossa aula aí de tecido epitelial, o que a gente parou, né? Agora, essa parte 2, nós vamos falar de glândulas. Quem não assistiu, tem que assistir a parte 1 de tecido epitelial. Bacana? Se você não assistiu, procura aí, que está bem para compreender essa nossa continuação aqui que a gente está falando de glândulas. Eu falei lá no início para vocês que o epitélio ele forma glândula também. Uma das funções do epitélio é formar glândulas. Então, aqui, né, aqui na formação de glândulas, vamos lá aqui, formou glândulas, né? Então, essas glândulas elas estão aí, né, perdidas aí no nosso sistema, trato digestório, respiratório, na pele também, enfim. Essas glândulas elas são classificadas de duas maneiras, beleza? Aqui eu estou falando de classificação funcional. Eu tenho glândulas exócrinas, que são essas aqui, beleza? Glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, beleza? Glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Como que eu vou saber disso aqui? Glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas são todas aquelas glândulas que não têm relação com a secreção de hormônios, beleza? As glândulas endócrinas são as que secretam hormônios, beleza? As glândulas exócrinas secretam substâncias, tudo que não é hormônio, beleza? A gente vai falar um pouco disso aqui. Elas secretam seus produtos e, o que é de interessante na glândula exócrina também, elas têm seus condutos, beleza? Aqui, ó, ela tem seus condutos para secretar as suas substâncias aí. Então, aqui, por exemplo, uma glândula sebácea, né? Olha aqui ela na histologia. Ela secreta o sebo aí, esse sebo passa aqui pelo folículo piloso e chega aqui na pele para dar proteção, para ajudar aí no processo de hidratação da pele. Aqui a glândula sebácea secreta o suor e por aí vai, tá bom? Então, as glândulas exócrinas têm condutos. Já as glândulas endócrinas, elas não têm condutos. Então, como que é secretado esses produtos? Ele é secretado tanto pelo tecido conjuntivo aqui, ou, por exemplo, aqui a hipófise. Né? Vou dar um exemplo da hipófise que ela secreta, que lá na hipófise que a gente vai estudar mais a fundo, lá em sistema endócrino, a gente vai ver que ela secreta vários tipos de hormônio, e cada hormônio tem uma ação em um órgão diferente. Beleza? Cada hormônio que ela secreta que tem ação em um órgão diferente. E como que isso, né? Como que esse hormônio que ela secretou, a glândula endócrina secretou, chegou até aqui? Através da corrente sanguínea, beleza? Através da corrente sanguínea que esses hormônios chegam aqui e atingem as suas células-alvo, que também algumas bibliografias chamam células diana. Então, células diana é o mesmo que células-alvo, ou órgão diano, que é órgão-alvo, onde o hormônio vai atuar, significa órgão-alvo ou célula-alvo, tá bom? Aqui tem um exemplo aqui, né, que eu mostrei lá no início, na aula 1, de um folículo tireoideio. Pode ver que aqui em volta são vários folículos aqui, né, da glândula tireoide, e aqui existe um epitélio. Olha só. Então, o epitélio formou uma glândula, olha só. Epitélio que a gente chama de epitélio folicular. Calma que a gente vai estudar isso lá em endócrino. Esse epitélio folicular secreta aqui, né, que são formados por células foliculares que produzem T3 e T4. Esse T3 e T4 vai auxiliar aí, né, sai para o sangue e vai auxiliar no metabolismo. Ao mesmo tempo, essas glândulas endócrinas, né, existem algumas células endócrinas que elas secretam. Olha aqui, por exemplo, isso aqui faz de conta que é um epitélio, tá bom? Eu vou dar um exemplo disso aqui no epitélio do trato digestório. Lá no epitélio do trato digestório, mais para frente eu vou encontrar e vou explicar para vocês. O epitélio do trato digestório tem várias células lá, tá bom?
Lá, mais para frente que eu vou voltar a falar disso aqui. Veja que uma célula está encostada na outra, ou seja, elas fazem parte do mesmo epitélio. Então, como que essas células fazem? Elas fazem um tipo de secreção que a gente chama de secreção parácrina. Estou falando de glândula endócrina. O que ela faz? Ela secretou seu produto, olha aqui, ela secretando, secretou. O produto vem para a célula, para o tecido conjuntivo. Gente, tudo que não é célula, fora da célula aqui, é tecido conjuntivo. Esses produtos de secreção saem e vêm aqui para a célula vizinha, olha só. A célula vizinha, observa que ela tem aqui um receptor, beleza? E olha o produto chegando aqui no receptor e vai fazer com que essa célula aqui exerça as suas funções. É como se fosse um estímulo que fala para a célula, olha, trabalha. A célula vizinha está controlando ela. Isso acontece com uma célula lá no estômago chamada célula enteroendócrina. Essa célula enteroendócrina, ela está dentro, ela é um componente, né, uma das células da glândula gástrica, né, que vai lá e fica controlando a secreção do suco gástrico. Ela que controla as células ali, as células que produzem pepsinógenos, as células que produzem fator intrínseco, ácido clorídrico e por aí vai. Tá bom? Então, é exatamente isso. Aqui uma demonstração, uma célula aqui produzindo as suas substâncias e essas suas substâncias vêm aqui, olha, e induz essas células aqui a produzir os seus produtos. Tá bom? Então, essa célula aqui é uma célula que está endócrina, que está produzindo, está exercendo um tipo de secreção parácrina. Lembra de paralelo, tá? Uma pessoa que está paralela a você, tá bom? Então, significa produção parácrina, olha aqui. Uma estimula a outra próxima a ela, tá bom? No mesmo epitélio, beleza? Já as glândulas exócrinas, estamos falando de glândulas exócrinas, elas exercem 3 tipos de secreção. Secreção merócrina, secreção apócrina e secreção holócrina. Vamos falar de um pouco de cada. A secreção merócrina, exercida pelas glândulas exócrinas, só olhar para essa imagem, não precisa muita coisa. Percebe? Isso aqui é uma célula, tá bom? Uma célula de uma glândula exócrina. A gente foi lá na glândula, pegou uma célula, tá aqui uma célula. Olha o núcleo dela aqui. E essa célula está secretando, olha só. Está secretando. Preste atenção que o produto de secreção dela está envolvido por uma membrana. Essa membrana, quando sai, ela encosta na membrana da célula e sai sem membrana, olha só. Tuf. E a célula continua do mesmo jeito, do mesmo tamanho, tá bom? Vocês vão entender porque na próxima explicação aqui eu vou falar, né? Vai ter uma diferença aí. O que acontece? As vesículas aqui estão... o produto de secreção está envolto por uma membrana, beleza? E quando está saindo, a membrana dessa vesícula aqui, olha, desse produto, ele fusiona com a membrana da célula e sai. Beleza? E é liberada. Isso acontece, muito comum acontecer no pâncreas. As células do pâncreas, elas têm a função, elas têm esse tipo de funcionalidade aí, beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Já a secreção apócrina, olha só que doideira. Preste atenção, que aqui mudou. A secreção da célula apócrina, da glândula apócrina, ela não tem uma membrana em volta. Ó. Quando ela sai, que ela pega um pedacinho da membrana da célula. Quando ela pega um pedacinho da membrana da célula, ela sai com a membrana da célula. Olha lá, foi embora. Envolto por uma membrana. Claro, imagina, ela tirou um pedaço dessa célula aqui. Se ela tirou um pedaço dessa célula, a célula vai diminuir de tamanho. Olha só, diminuiu. Isso acontece muito nas glândulas mamárias. Eu vou dar um exemplo para vocês lembrarem. Né? Geralmente, né, cai muito isso em prova. Para vocês imaginarem que a mama da mãe está cheia, né, para amamentar o filho. Logo após a amamentação, o que acontece? A mama, né, ela diminui de tamanho, claro, ela estava cheia e esvaziou. Então, o que acontece? É o que acontece aqui com as glândulas de lá. Olha. Secretou, diminuiu o tamanho. Estava cheia, secretou, diminuiu o tamanho. Para lembrar, isso é uma analogia aí para vocês, né, não esquecerem da secreção apócrina. Isso também ocorre, né, nas glândulas, algumas glândulas da pele, nas glândulas ciliares de Moll, né, que é no parpado aí, né, que vocês vão ver na pálpebra do olho, beleza?
e nas glândulas aí que produzem cera no conduto auditivo, tá bom? Que elas têm esse tipo de secreção. Já a secreção holócrina, o próprio nome já fala holóculo, né? De loucura. É uma loucura, é um suicídio. Olha só o que essa glândula faz. Essa célula, isso aqui é uma célula de uma glândula, beleza? Faz de conta que aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui anteriormente, deixa eu ver aqui. Uma glândula sebácea. Olha só, vê que tem várias células, um monte de pontinho aqui, um monte de núcleos aqui, um monte de pontinhos. Esses pontinhos que vocês estão vendo são núcleos. Eu peguei uma célulazinha dessa aqui e trouxe para cá, olha. Uma célula dessa, olha ela aí. O que ela faz? Quando ela secreta o sebo, por exemplo, ela morre. Então, isso se chama morte programada, que é chamada de apoptose. Então, qual tipo de glândula faz a secreção holócrina? Né? Ou então, em que tipo de secreção ocorre a morte da célula? É a secreção holócrina. Beleza? Isso acontece com as glândulas sebáceas, beleza? Que eu acabei de mostrar. Isso acontece nas glândulas tarsais, são glândulas que existem aí na pálpebra do olho, que vocês vão, né, aprofundar mais na aula de olho, tá bom? Quando a gente vai falando de histologia do olho. E continuando falando de glândulas, a gente falou da funcionalidade. Agora, da morfologia das glândulas, existem glândulas unicelulares e multicelulares, beleza? Unicelulares e multicelulares. Vamos explicar. Se você está numa sala, beleza? Sei lá, você está numa mesa, vamos mudar a analogia. Numa mesa, e na mesa tem 6 copos. Um copo com água, um copo com suco, um copo com refrigerante, um copo com cerveja e por aí vai. Cada um tem uma funcionalidade diferente, concorda? Ou seja, essa mesa está variada, né? Tem múltiplas coisas diferentes. Agora, se eu tenho numa mesa só copo de água, eu estou falando disso porque eu tenho um copo de água na minha mesa aqui. Se eu tenho na minha mesa só copo de água, a água só tem uma função. Só tem um tipo de coisa aí. É o que eu quero falar para vocês de glândulas unicelulares. As glândulas unicelulares, olha aqui, isso aqui é uma glândula. Beleza? Tudo isso aqui é uma glândula. E a glândula é formada por células. Olha aqui, uma célula, outra célula, outra célula, outra célula. Todas essas células são iguais. Então, se elas são iguais, elas produzem a mesma coisa. Então, é uma glândula unicelular. Ela só tem um tipo de célula, por exemplo, um exemplo clássico é a glândula caliciforme. A glândula caliciforme é produtora de muco. Beleza? Glândula caliciforme. Beleza? Aqui em volta o tecido conjuntivo, que a gente vai falar na próxima aula. Beleza? As glândulas multicelulares, aqui eu vou falar do que eu estava falando para vocês aquela hora. As glândulas multicelulares, preste atenção. Eu falei para vocês que o epitélio forma glândulas. Olha aqui. Isso aqui é um epitélio, olha. É um epitélio. Ah, você falou que é uma glândula. Sim, mas várias células aqui formam um epitélio. Formam uma glândula. Então, o epitélio forma glândulas. Olha aqui. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Aqui, né, faz de conta que aqui é dentro do estômago. O epitélio do estômago está aqui. Ó. Veio. Desceu. Formou uma glândula. Olha só. Formou a glândula, voltou. Voltou aqui para cima. Voltou para o epitélio normal. Beleza? Olha aqui. Foi um cara inteligente lá, né? Muita gente boa, pegou essa glândula, desenhou aqui para a gente compreender melhor. Por exemplo, isso aqui eu estou falando do estômago. Então, tem uma glândula no estômago chamada glândula gástrica ou glândula fúngica, depende da bibliografia que você está estudando, que olha aqui, veio o epitélio, mesma coisa aqui. Isso aqui, olha aqui, veio o epitélio, desceu, formou a glândula. Observa que nessa glândula existem vários tipos de células. Por exemplo, olha aqui, célula mucosa. Célula mucosa é uma célula produtora de muco. Ora, se essa célula não produzir muco, meu querido, aqui, o estômago vai ficar todo queimado, vai queimar toda a parede do estômago aqui. Por quê? Porque o muco é um dos fatores de proteção aí, beleza? Então, eu estou falando de uma célula. Olha só, uma célula. Vamos caminhar? Vamos. Olha que células enteroendócrinas. Achei outra célula na mesma glândula. Essa célula aqui que eu falei para vocês anteriormente é a célula que comanda todas essas aqui. Ó. Ela que fala, é o gerente daqui. Ela que manda, olha, faz isso, olha, para de produzir. Olha aqui embaixo outra célula, a célula principal aí, né? Que é a célula que produz o pepsinógeno aí, beleza? Claro, estou dando um exemplo aqui, a gente vai falar disso em digestório mais especificamente.
Então, outro tipo de célula. Quem controla essa célula? É essa célula enteroendócrina aqui. Ela faz que tipo de secreção? Parácrina. Lembra que eu falei ali atrás de secreção? Beleza. Aqui eu tenho a célula parietal, por exemplo, né? É a célula que produz o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Então, o que acontece? Então, ela tem, cada uma dessas células tem uma função diferente, porém elas estão na mesma glândula. Então, essa é uma glândula chamada de glândula multicelular, beleza? Glândula multicelular. Então, vamos lá. Então, essa glândula multicelular, essas glândulas, preste atenção aqui. Olha aqui, está vindo a célula, beleza? Olha aqui. Essas glândulas multicelulares, deixa eu só mover isso aqui. Elas têm algumas invaginações, né? Preste atenção que aqui na célula, na glândula, ela tem uma porção secretora. O que é isso? Essa porção secretora de uma glândula, a parte que funciona, é chamada de adenômero. Beleza? Sempre a porção terminal aqui é chamada de adenômero. Olha aqui, por exemplo, o adenômero é daqui para baixo. É onde realmente rola a produção de algumas substâncias. Beleza? Chamada de adenômero. Bacana? Adenômero. E elas têm um conduto aqui, né, que é o conduto excretor, beleza? As glândulas multicelulares. Adenômero, conduto excretor. O que o conduto excretor faz? Ora, obviamente, ela comunica o adenômero com a parte externa aqui, onde vai ser produzido, beleza? E nós temos, né, vários tipos. Temos o simples, beleza? Se o conduto excretor não é ramificado, né? As glândulas multicelulares, isso aqui é uma classificação que o legal é a gente desenhar para a gente lembrar. Presta atenção que nós temos glândulas multicelulares simples, olha aqui, simples. O que acontece? Ela tem o conduto excretor e não é ramificado. Olha aqui. Temos a composta, beleza? Olha aqui. Por que composta? Ela tem o conduto e está ramificado. Olha aqui, ramificado. Beleza? Temos a tubular, bacana. Temos a tubular, olha aqui. Tem um conduto e ela forma um túbulo aqui, ó. Beleza? Tubular. Depois nós temos a acinosa. O que é a acinosa? A célula, ela é assim, gente. Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui. É como se a célula fosse dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui. Assim, tá vendo? A célula dessa forma. Olha aqui, preste atenção que as células aqui são acinosas, beleza? A acinosa, também chamada de alveolar ou acinosa. É redondeada ou ovoide com a luz. Deixa eu limpar aqui para a gente continuar. Com a luz pequena, beleza? A luz é bem pequena, beleza? Aqui está falando que aqui é bem mais estreito. E alveolar, se é esferoidal, com a luz ampla. Alveolar esferoidal, aqui, com a luz bem mais ampla, beleza? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para ter um exemplo melhor aqui. Então, as glândulas, elas são classificadas em simples, composta, tubular, acinosa e alveolar, beleza? Então, essa é a característica. O ideal é pegar isso aqui, né, para compreender, desenhar, né? Desenhar ajuda muito aí no processo de aprendizado, tá bom? Outra variedade é uma chamada glândula sacular. O que acontece? O adenômero de configuração irregular e sua luz está ocluída. Olha aqui, a luz toda ocluída. Vê que ela está toda fechadinha, não tem espaço aqui dentro. Luz é o espaço. O que acontece? Isso acontece na glândula sebácea. Beleza? Acontece na glândula sebácea, chamada de glândula sacular. E também a glândula glomerular. Acontece nas glândulas sudoríparas. Olha aqui. O adenômero tubular simples se enrola para formar um novilho. Deixa eu ver aqui. Aqui tinha um exemplo dela aqui atrás. Deixa eu ver aqui. A glândula sebácea. Aqui no início tinha um exemplo mais legal. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá vendo? Olha aqui a glândula sebácea, sudorípara. Vamos ver aqui. Sudorípara. O que ele falou? Adenômero tubular simples se enrola para formar
um novilho, como se fosse um novilho, pensa uma linha, né? Você enrola aquela linha toda ali, e formando um novilho. E também tem as glândulas mucosas e serosas, se chama assim pelo tipo de secreção que produz. Isso aqui, né, nós vamos estudar lá em digestório, quando a gente falar de glândulas parótidas, glândulas sublinguais, glândulas submandibular, tá? A gente vai ver que essas glândulas elas produzem uma substância mucosa, tá bom? Uma substância serosa, uma substância mista. O que acontece? Porque dentro delas vão ter umas paradas chamadas acinos. Tá bom? O que são acinos? Olha aqui, acinos, né? Olha aqui, são as estruturas aqui que formam as glândulas. Porque as células dela em forma de acino, igual eu fiz o desenho aqui para vocês anteriormente, olha aqui. Células acinosas. E essas células acinosas, essas glândulas acinosas, vão ter as glândulas produtoras de muco, né, que elas são mucosas, vocês vão ver que elas são mais claras, beleza? Elas são mais claras. As serosas são mais escuras, beleza? E as mistas, que é a mistura dessa serosa e dessa mucosa. Bacana? Então, é isso. De epitélio é exatamente isso. Isso aqui nós vamos voltar e explicar mais, e vamos falar muito mais profundamente no sistema digestório. E é isso aí. Espero que tenha aprendido, né, um pouco de epitélio, e agora a gente vai entrar no próximo tema, que seria tecido conjuntivo. Mas eu acho muito melhor estudar tecido sanguíneo para estudar tecido conjuntivo. Bacana? É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula. Espero que tenha aprendido pelo menos um pouquinho aí. Um abraço.